nada melhor do que a gente pegar um dos mais experientes advogados de família do nosso país, que é o Dr. Luiz Kignel, que veio aqui. Oi, doutor, bem-vindo. Oi, Ana. Vamos entrar. Bom te ver de novo. Bom te ver. Fez boa viagem? Graças a Deus. Obrigado. O tempo estava bom? O convite é meu, imagina, o prazer é muito nosso aqui. Vamos passear por aqui. Hoje eu estou meio... Você viu que botaram minha mesa no meio do caminho da passagem ali? E aí agora nós estamos dando uma volta para dar uma voltinha no estúdio. Senta aqui, doutor, por favor. Obrigado. O senhor viu aí um começo de uma conversa, né? E esse assunto, do testamento, pode, como eu já disse antes, qualquer pessoa pode fazer, mas não pode ser feito de qualquer maneira, né? E a gente sabe também que até uma carta tem valor, né? E aí como é que deve ser essa carta, né? Ela tem que ser registrada em algum cartório? Tem alguma coisa especial para quem nunca ouviu falar de testamento e tem medo de falar, não, imagina, testamento é uma coisa que a gente não... Tem gente que tem ojeriza. Pode dar azar, não dá azar, tem essa conversa. Pra gente de idade, né? Qual é a média de idade das pessoas que fazem testamento? Interessante, Ana. Hoje em dia, cada vez mais cedo. Curioso, né? Quando eu comecei a profissão na área, o testamento era um objeto para as pessoas de idade, né? 60, 70, 80. Era assim mesmo. Era assim. Uma pessoa de 30 a 40 nem falava em testamento. Mas morria. Morria igual. Você não sabe como é que você vai... Você não sabe, né? O que vai acontecer. E aí dá uma confusão danada, né? Enorme, enorme. E atualmente as pessoas mais esclarecidas, mais preocupadas, né? Então hoje, quem faz testamento, né? É quem tem patrimônio que para ele é importante. A razão não é o quanto eu tenho, o que eu tenho para mim é tudo. Então quem faz testamento, quem quer garantir uma transmissão de patrimônio seu para a próxima geração da maneira mais organizada possível. Então não é quanto você tem, é o que você tem. O que é importante para você que você tenha, é isso? Até porque você, muitas vezes, em testamento, declara as suas vontades, não só materiais, não é só a transmissão do patrimônio, é um desejo, é um querer bem. Por exemplo, quem olha os meus filhos menores, se eu faltar, e se a minha esposa também faltar, né? Com quem ficam os meus pais, se tiverem muita idade. Então não é só a questão material, é a questão familiar, que é muito importante. Pois é, enquanto o repórter Felipe Chu conversava com as pessoas na rua, ele encontrou uma senhora que perdeu o marido recentemente e só soube o que fazer porque ele deixou um testamento, na verdade, especificando. Mas eu fiquei com algumas dúvidas a respeito do que foi feito ali. Quer ver? Roda. A senhora ficou viúva tem menos de um ano, né? Foi, tem 8 meses. Quanto tempo vocês estavam juntos? 47 anos. E como é que foi essa questão do testamento? Ele ficou um ano no hospital, então eu fiquei toda com ele. Quando ele viu que ele estava muito mal, nós não acreditávamos que ele ia falecer. Ele não acreditava, nem eu. Então ele disse para mim que tinha deixado uma carta, mas só se ele viesse falecer que eu abrisse a carta. Era uma carta muito bonita, de amor, e onde ele explicava que tinha um testamento, que eu abrisse e fosse até o cofre, que estava ali tudo, contas de banco, tudo. E aí nesse testamento existia a divisão dos bens? Sim, que foi, ele deixou 75% para mim e 25% para as duas mocinhas. As filhas de vocês? São, as duas. E que importância teve esse testamento para a senhora? Muita, porque eu fui criar, ele me botou sempre numa redoma, me enchia de carinho, era um vivendo um pro outro, e eu não sabia das coisas. E foi feita à vontade dele, né? A vontade dele foi feita assim. Aí o que eu não entendi foi o seguinte, ele deixou 75% para ela e 25% para as filhas. Agora, a gente acabou de dar uma informação agorinha mesmo, que todo mundo pode deixar os bens que sejam 50%, ele pode doar para quem quiser, e 50% fica com a família. Então, esse 75% que ele deixou para ela, o que significa isso? É uma mudança ou ele
Ele deixou 50% para ela e mais 25%. Possivelmente, eles eram casados pelo regime da comunhão total de bens. Porque na questão da divisão do patrimônio, conta o regime de bens. Né? Então, vamos imaginar, por ser um casal de mais idade, uma geração que casava em comunhão total de bens, né? E esse casal tinha 100 moedas. Então, 50 moedas de cada cônjuge, marido e esposa. Durante a vida, tanto faz. Eu posso ter 99, você pode ter uma, nós temos 100. Nós temos sempre 50 cada um. Casa com comunhão de bens. Tanto faz a titularidade. Imagina que eles casados em comunhão total de bens, no falecimento, ela ficou com as suas 50 moedas, os seus 50. Nos 50 dele, os filhos tinham metade, 25 moedas, as duas meninas, 25 moedas, e ela ganhou as outras 25 moedas, que é a parcela disponível, só por testamento. Se não houvesse testamento, veja a importância, seria a divisão 50 a viúva e 50 as duas meninas. O que ele queria? Beneficiar a esposa, só por testamento. Então, o que ele fez? Fez um documento onde ele deixava os 25 livres para a esposa, somaram 75. Ah, então tem essa... O regime de bens for da só se total. Fizer o testamento. Testamento... Se não fizer o testamento... Vai para os filhos. Entendi. Né? Ela não teria, quer dizer, ele preveniu de deixar um benefício a mais para ela, que obviamente as filhas vão herdar depois. Isso, não é? Nada conta para os filhos, não é essa a ideia, ninguém quer prejudicar os próprios filhos. Não. Mas é assim, você quer proteger o cônjuge que fica. Já a perda do intangível, do relacionamento, ela falou 47 anos de casamento, é uma vida. Né? Então, pelo menos você deixa um conforto material que o viúvo ou a viúva se valerá e na sua sucessão para os filhos. Entendi. Inclusive, tem 3 tipos mais comuns de testamentos aí, e a gente foi conversar com o doutor Luiz Fernando Gevaer, que é advogado de família e tem 35 anos de carreira, então presta atenção que ele também esclareceu outros pontos importantes aí. Quer ver? Roda. Tipos de testamento. O testamento público é feito no cartório, mediante uma escritura, e não precisa de advogado, é só se dirigir ao cartório e fazer, qualquer cartório de notas. O particular, e qualquer pessoa pode fazer, independente de assistência ou de cartório, de oficial, de registro, de formalidade, pode ser manuscrito ou pode ser digitado no computador. As testemunhas assinam e ouvem o testamento. Existem algumas formalidades simples, mas são formalidades para que a pessoa saiba o que está fazendo. E o cerrado, que é aquele negócio que fica em segredo, é selado, costurado, carimbado, etc. E depois que o sujeito morre, aquilo é aberto e às vezes tem grande surpresa lá dentro, que a pessoa era pai de não sei quem, ou mãe de não sei quem e tal. As novelas exploram isso muito bem. Né? As testemunhas. As testemunhas têm que ser pessoas neutras, podem ser amigas, não tem problema nenhum, não devem ser parentes e nem ninguém beneficiado pelo testamento. No particular são 3, no público são 2. E no cerrado também são 2 testemunhas. Show tabu! Fazer o testamento não dá azar e as pessoas não morrem mais cedo. Que é um negócio, que é uma fantasia que todo mundo tem, né? Que fazer testamento dá um azar e tal, não dá azar mesmo. Não dá azar, não. Dá azar é bom. Você faz testamento há quantos anos? Bom, eu estou há 30 anos advogando, né? E estou na área de sucessão há pelo menos 25 anos, logo do começo da carreira. Então, o meu dia a dia é laboratório de testamentos. Os meus clientes estão aí. Estão todos vivos. Todos aí. Quando a pessoa faz testamento, na verdade, ela facilita um processo. Para quem não sabe, sempre que uma pessoa morre, os bens, direitos, dívidas, né? Tudo que ela tem passa para o herdeiro, inclusive as dívidas, né? E o nome do processo onde se apura o que ela tem e quem vai receber o que ela deixou é o famoso inventário, né? E aí tem 2 tipos de inventário que a gente pôs aí, você me corrija se eu estiver errado. Olá. O judicial, que é feito quando a pessoa deixou um testamento, ou quando algum herdeiro é incapaz, por ser menor de idade, por estar interditado pela justiça, ou ainda quando há divergência entre os herdeiros sobre a partilha de bens. O processo deve ser iniciado em até 60 dias. Esse prazo vale para o extrajudicial, que é quando todos os herdeiros entram num acordo, e esse inventário é feito em cartório e se resolve, pelo menos os que não têm problema, até em 3 meses. Em qualquer um dos casos, os familiares têm até 60 dias depois do óbito para iniciar o processo.
Caso contrário, paga a multa. Quer dizer, isso aí é quando não se fez o testamento, é isso? E hoje há uma regra nova, muito boa, onde você faz o testamento e não tem mais que ir ao judicial. Antes você precisava fazer o testamento e cumprir o testamento, o inventário era sempre judicial. Há uma nova regra... Mas, por exemplo, se a pessoa não fez nada... Ela tem que ir para o inventário extrajudicial se houver acordo ou judicial se não houver acordo. O extrajudicial é o caminho feito pelo cartório, ele é mais célere. Quer dizer, a pessoa faleceu, deixou 10 mil reais no banco, tem um carro, e, enfim... Não fez testamento. Não fez testamento. Os herdeiros têm um prazo... E aí, o que tem que fazer? Os herdeiros têm um prazo, né, que varia de estado para estado. É importante dizer isso, porque esse é o tributo devido, que é o tributo de sucessão, é competência do estado. Então, cada estado tem uma alíquota e um prazo. A média é de 90 a 180 dias, mas eu tenho que ver no estado de cada pessoa, ok? Eu tenho que juntar os herdeiros com seus documentos, né? A prova de filiação. Eu não posso simplesmente ir lá, tirar o dinheiro do banco, vender o carro? Não posso. Não? Não posso. Mesmo o cônjuge casado em comunhão total. Porque daqueles 10 mil, 5 mil são dos filhos, eu não fiz testamento. Daquele automóvel, meio automóvel é dos filhos, eu não fiz testamento. Então, quer dizer, dá um trabalho danado, porque quem vai decidir isso não é ninguém da família, é o juiz. Se não houver acordo. Havendo acordo, eu posso então fazer o acerto. Esse acordo é feito aonde? Pelas partes. Normalmente, um advogado está orientando as partes para explicar direitos e obrigações, porque, como você falou... tem que arrumar um advogado. Tem os débitos. A presença do advogado ela é obrigatória no inventário. Não para lavrar o testamento, mas para executar o testamento. E o inventário. O advogado ele também calibra as expectativas, porque você está olhando os 10 mil reais na conta, esqueceu que ele tem que pagar um cartão de crédito de 2 mil reais. Então, o saldo não são 10 mil, são 8 mil. Entendi. Eu tenho que partilhar os débitos. O que eu herdo? Eu herdo o monte líquido, ou seja, os ativos que os meus pais deixaram, menos as dívidas que eles deixaram. Chegou uma pergunta do WhatsApp aí. Ele diz, bom dia, Ana, bom dia. Me informa, diz ele que rompeu a relação com o filho e que brigou com ele e pode tirá-lo do testamento. Se pode tirá-lo do testamento? Não. Você excluir um filho da sucessão só daquela parcela disponível, aquela parcela livre, aquelas outras 50 moedas que são livres. Ele fala em 50 moedas, mas não é moedas obrigatoriamente. Sim, é um exemplo. É o valor coisa, né? É o valor total que que a pessoa tenha, seja lá o que for. Né? O valor total que você tem. O total do dinheiro que você tem. Metade você faz o que você quiser. Então você pode excluir o filho desta metade livre, que se chama parcela... Mas já está livre mesmo. Então. Por testamento. Se você não fizer, vai para os filhos. Naquela parcela obrigatória, que ele chama de parcela legítima, porque quem legitima é a lei, este filho que brigou com o pai irá herdar de qualquer jeito. Se ele tem 3 filhos, aqueles 50% vão ser divididos entre os 3 filhos. Para eu excluir um filho da sucessão, chama-se desherdação, é feita em testamento e tem que ter uma razão extremamente grave. Tipo o que, assim, Luiz? Atentar contra a vida. É isto. Como? O filho atentar contra a vida do pai? É isto. Uma atitude, eles saírem em público constantemente, reiteradamente, difamando o pai de maneira constante e pública. É uma coisa grave. Aqueles filhos que não se dão com os pais por N motivos da vida, não são passíveis de exclusão da sucessão. Quer dizer, não tem jeito. Não, vai herdar. Vai herdar, queira o senhor ou não. A gente vai conhecer agora a história de uma família lá de Minas Gerais, que há anos enfrenta um inventário judicial. Olha só a falta que faz um testamento, hein? E não é muita coisa, não. Roda lá para você ver. A Daniela era uma criança, tinha apenas 7 anos, quando ouviu falar pela primeira vez a palavra inventário. O processo de inventário da família dela se arrasta na justiça há quase 30 anos. Muitos advogados passaram pelo caso, mas sem sucesso. Hoje, formada em Direito, é ela quem mexe com toda a papelada. Fiquei com essa responsabilidade da conclusão disso e que é uma coisa que eu realmente, por participar, por estar ali dentro, por estar envolvida emocionalmente, eu não vejo muito final nele. Para entender a demora nesse inventário, é preciso conhecer a família dessa mineira. Os avós da Daniela, seu João e dona Lucinda, se casaram e tiveram 4 filhos. Ele combinou com os filhos, olha, eu já estou entregando para vocês uma parte, essa outra parte vai ficar para mãe de vocês. Então, enquanto ela tiver vida, ela vai ficar com esse patrimônio sob a guarda e responsabilidade dela, usufruto, que a gente chama.
20 anos depois, a avó Dona Lucinda morreu e começou uma briga entre os filhos. É que um deles não concorda com a divisão dos bens. A maior parte dos irmãos, eles têm interesse em resolver e até resolver, fazem propostas até muito boas, até se prejudicando financeiramente para ter uma solução. Uma das pessoas ele não aceita nada. Na partilha estão imóveis e uma propriedade rural no município de Santa Vitória, interior de Minas Gerais. Dona Neuza é uma das irmãs que aceitou a proposta do juiz. Eu acho que isso não vai resolver nunca. O juiz bateu o livro lá na mesa e falou, sabe quando que esse inventário vai sair? Nunca. Olha, bem, para quem nunca nem pensou nisso, isso é bem um exemplo da diferença entre ter um testamento, seja feito, que o Luiz vai contar para a gente já, você mesmo sem advogado, que isso vale, mas eu estou adiantando aqui, né? E não fazer um testamento, né? E aí vai para o tal do inventário. O que emperra aí? Quer dizer, só uma parte, se tem 4 irmãos, um não concordou do que está dito na lei, no inventário, não vai. Muito possivelmente, esse herdeiro que está reclamando se acha injustiçado, estou imaginando, né, de antecipações que os pais fizeram em vida para os filhos e acha que a parte dele foi menor. Talvez foi igual, talvez ele gastou, né, administrou mal o seu patrimônio pessoal. Então, essa antecipação de patrimônio para os filhos, que muitos pais fazem, achando que vão evitar a briga, às vezes isso fomenta uma briga porque não fez um testamento para explicar as doações em vida. Então, o testamento ele será um documento para organizar a sucessão. Eu vou calibrar a minha expectativa, entender os meus direitos, entender as minhas obrigações. Então, você vê que é uma família que, com um herdeiro reclamando, e vai longe. Possivelmente, eu vou passar a geração dos filhos sem usufruir do patrimônio, vou cair nos netos. Pois é, porque não resolve. 30 anos, e tem muito por aí, não tem? Tem nos cartórios aí, nos juizados, não tem um monte. No fórum tem casos antigos, de 20, 30 anos, não é uma coisa rara de se... Não é uma coisa rara. Por falta de testamento, por falta de a pessoa dizer a vontade dela antes. A gente conheceu uma moça simpaticíssima, que para evitar problemas, quer dizer, uma moça esclarecida, já deve ter ouvido falar ou passado por esse problema, que ela tem uma filhinha de 1 ano e você acredita que ela novinha de tudo, ela é uma médica, é a Luciana Laboriaú, e fez um testamento já com a filha de 1 ano. Fez muito bem, porque ela tem que regrar o patrimônio da filha menor, proteger a filha menor. E é uma coisa interessante, Ana, você escreve um testamento pensando no evento indesejável, não daqui a 50 anos, porque você pode reescrever o testamento quando você quiser. A hora que quiser. Então, você quando escreve um testamento, você tem que aceitar o indesejável. Assim, olha, se eu faltar, eu não quero, mas se eu faltar em 2, 3, em 5 anos, eu tenho uma filha de 1 ano. Qual é a divisão de patrimônio? Você quer ver o que ela fez? Quer ver? Fala lá, doutora. No meio da papelada, lá tá ele. Algumas pessoas devem achar você nova para ter feito isso, né? Você deve ter ouvido isso, já né? ouvi. O que você acha? Eu acho que a gente tem que fazer enquanto a gente tem lucidez e até porque eu tinha esse desejo de fazer. O que te levou a fazer um testamento? Ter a certeza de que os bens poderiam ficar para ela, independente do que acontecesse comigo. Como a futura herdeira tem só 1 ano e 7 meses, o testamento da Luciana é um pouquinho diferente. Ela escolheu uma pessoa de confiança para cuidar dos bens, até que a filhota complete a maioridade. Aliás, fazer testamento cedo não é novidade na família. E o meu pai, ele fez um testamento, eu era bem pequena. E quando ele veio a falecer, ele até já tinha doado tudo em vida pra gente não ter que pagar o imposto de transmissão. Mas então eu tenho histórico na família, né, de já ter o testamento e eu nunca tive medo. Para fazer o documento, ela contratou um advogado e foi a um cartório. O processo todo demorou 1 semaninha só. E olha, tá tudo ali, bem mastigado, para defender o futuro patrimônio da filha. O que é essa cláusula aqui? Incomunicabilidade. Já que eu fiz o testamento, aí o tabelião falou que eu poderia pôr essa cláusula que seria: quando ela casar e ela tiver um relacionamento, os bens vão ser só dela. Então a pessoa com quem ela se juntar não vai ter acesso aos bens. Uma pessoa que possa agir de má fé, querendo se juntar e herdar alguma coisa, já que eu fiz o testamento... E a vontade é sua, né? Aí a gente aproveitei, eu falei, não custa mais nada, botei essa cláusula também. Então isso aí já seria para um futuro bem posterior.
futuro. E se alguma coisa mudar nesse caminho, é só alterar o testamento. Se tiver outros herdeiros ou alguma outra cláusula, eu posso ir fazendo adendos no testamento. Você viu? Que Precavida. moça precavida? Ela já pensou... legal. Isso é pensar no futuro, né? Quando a filha casar, quer dizer, se ela deixou parte e ela pretende construir um patrimônio, né? Quer dizer, ela deve ter alguma coisa e está construindo a vida, né? Junto com o marido. Até deixar um testamento quando você ainda não tem filhos para quando os tiver. Pode? Lógico. Você pode fazer o testamento, olha, eu tenho este patrimônio. Se eu tiver filhos, eu os beneficio desta maneira. Mas se eu não os tiver, eu falecer antes de poder procriar, para que fica esse patrimônio? Então, eu posso dispor em testamento. O testamento permite você imaginar o futuro, que ele pode acontecer ou não. E que você pode mudar a hora que você quiser. A hora que você quiser, com muita facilidade. Em qualquer cartório. Em qualquer cartório. Quer dizer, custa caro fazer um testamento? Não. É um emolumento cartorário, não há imposto, porque você não transmite. Diferente da sucessão ou da doação, você transmite patrimônio. São emolumentos cartorários que variam de estado para estado, mas é uma quantia muito baixa e é um custo muito possível. Quer dizer, qualquer pessoa pode. Agora, se eu não quiser ir lá arrumar um advogado, que às vezes eu soube que os advogados, em geral, para fazer um testamento assim, para garantir que tal, levar lá, cobra 500, 600 reais, né? Mas às vezes a pessoa não tem ou não quer gastar isso. Então, eu posso fazer à mão. Pode. Eu posso fazer. Eu posso chegar lá. Testamento particular. Eu vou lá, sento, escrevo uma carta, que como se fosse uma carta, eu declaro diante das informações que a gente está dando, de divisão de patrimônio e tal, e ele pode escrever à vontade dele. Você pode fazer sozinho o seu testamento, uma folha em branco, escrevendo sem deixar espaços, o seu nome, sua qualificação, nome dos seus pais, da sua família, do seu patrimônio e o seu desejo de divisão. Gente, sem deixar espaço, é o seguinte, sabe quando você vai assinar aqueles documentos que o cartório te traz, ou de carro, ou de transmissão de não sei o quê, que é tudo junto, assim, a letra, sabe? Que vai de linha a linha, tudo tem um ponto, mas continua na mesma... É isso, né? Exatamente isso. E 3 testemunhas. O testamento particular, 3 testemunhas, amigos, conhecidos, não familiares. Mas depois que você escreveu tudo... Você diz o nome das pessoas que acompanharam você escrever. E a pessoa assina. Você faz um rascunho, né, com calma em casa, faça um rascunho, chama 3 pessoas da sua confiança e aí escreve do rascunho que você mesmo fez, em uma letra boa, os seus desejos, as suas disposições de última vontade. Tá. Você assina, qualifica as 3 testemunhas, elas assinam, o testamento está feito. Recomendamos reconhecer firma. Claro, para saber que foi você que trabalha registro num cartório de títulos e documentos, não é cartório de notas, não é escritura pública. É barato, é simples e, se bem feito, terá absoluta validade. Só tem que aparecer. Ou seja, isso é importante. O testamento particular, alguém tem que conhecer onde ele está. Quer dizer, tem que avisar alguém que está em tal lugar, ou guarda aí com alguém de sua confiança também. Exatamente. Se tiver uma briga familiar, sei lá, porque cada coisa é uma coisa, cada família é uma família, né?